como que são, entre os amigos homens? Eu vou entrar mesmo no clubinho masculino, tá? Assim, vocês, na França, nos Estados Unidos, vocês conseguem, entre vocês, ter algum tipo de conversa sobre sexo? E se sim, qual? Na França, pouco. A gente tem o pudor. De modo geral, o francês ele é um pouco púdico para, por exemplo, demonstrar afetos em público. Digamos, em algumas coisas a gente tem bastante pudor, para outras menos, como tirar a Sim. roupa, como eu falei. Mas sobre isso, entre homens, eu não tenho muito detalhe. A gente não fala. Só quando você tiver 15 anos ou 18. Como que Sim. tava? E ela fez isso, e ela fez aquilo. Depois disso, acho que menos. Entendi. Cada vez menos, né? Cada vez menos. Eu acho que a gente só fala do sucesso ou fracasso, mas a gente não entra nos detalhes. Mas muitas mulheres no Brasil e nos Estados Unidos, quando eu estou com um grupo de mulheres, elas esquecem que eu estou lá, elas entram em detalhes tipo profundos, exatamente o que aconteceu na cama, o que não aconteceu, decepções, prazeres. Então, eu acho que a mulher mundialmente é um pouco mais aberto de falar sobre essas coisas entre amigas, enquanto o homem não é muito comum. Olha, aqui no Brasil não é diferente, tá? Assim, de maneira geral, eu costumo dizer que os homens às vezes só conseguem falar de alguma fragilidade, de alguma insegurança no consultório também, né? Quando vão para lá e quando tem uma disfunção, porque aí ele é obrigado que eu falo no sentido de para resolver a situação, né? Ele se vê tendo que falar sobre aquela fragilidade. Mas eu concordo que o brasileiro ele também tem muito essa coisa de o homem não chora, o homem que fala demais tem a sua orientação sexual questionada. E isso vem, sabe, do berço, porque quando a mulher está grávida aqui no Brasil, aquela coisa, é menino ou menina, né? A pessoa já imagina no mundo rosa todo um estereótipo, assim como já imagina no mundo azul todo um estereótipo. Ninguém imagina no mundo azul, e aí eu estou fazendo uma analogia ao masculino, não que precise ser assim, aquela história do como é que vai ser esse menino? Ele vai ser frágil? Não, ele vai ser forte, né? Ele vai ser corajoso, ele vai ser muito macho, né? Tem muito disso. Eu não sei como que é aí no país de vocês, mas aqui no Brasil. E isso faz com que os homens tenham muita dificuldade. Então, quando eles vão falar de sexo entre eles, é para contar vantagens, de maneira geral. Talvez tenha isso na França. Não, talvez, eu acho que tenha um pouco dessa cultura, mas talvez menos hoje em dia. E provavelmente menos de modo geral do que no Brasil também, pelo esse padrão de masculinidade ser um pouco menos forte na França. Não tem tanto essa coisa de... Pelo menos não hoje em dia. Já teve mais essa coisa de não chorar, de não demonstrar afeto, essas coisas. Isso está desconstruindo aos poucos, né? Está desconstruindo. E gostei do corte? Não esqueça de se inscrever aqui. Se você quer ver o podcast inteiro, o link tá na descrição. Se você quer aprender inglês comigo, claro, a gente tem Keep Up. Nos vemos na próxima.